É uma alegria muito grande a gente ser recebido aqui e estamos em casa. Muito obrigado, pastor Silvio, a igreja, por nos receber, nos convidar. E eu vou falar um pouquinho o que é Kings Kids. Kings Kids é um ministério dentro da Jocum. A Jocum é Jovens com uma Missão. É uma organização interdenominacional e internacional, começou nos Estados Unidos, sobre conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. E é um movimento missionário que tem treinado, enviado, capacitado jovens, famílias, né, para missões, para cumprir o ID que o Senhor nos deixou, o chamado missionário de alcançar vidas. E Kings Kids é um movimento dentro da Jocum, nasceu dentro da Jocum com crianças e adolescentes e famílias. Nós estamos aqui em famílias, né? Eu sou mãe, os meus 3 filhos estão aqui. Meu esposo esteve no primeiro período, mas teve que viajar a trabalho. Minha sogra, meu sogro, minhas cunhadas, amigos que cresceram comigo. Eu comecei participando de Kings Kids quando eu tinha 7 anos de idade. Fui com meus pais e hoje eu consigo vir participar em família. E como o pastor Silvio falou, sobre o Instituto Atos, a igreja que tem um coração se derramando sobre crianças e adolescentes para a gente fortalecer essa nova geração. Kings Kids é isso, sobre como a gente facilitar o caminho para que eles conheçam a revelação de quem Deus é, como Deus pessoal deles. E não apenas o Deus dos pais, mas como fala aquele versículo, contar as gerações vindouras, os grandes feitos do Senhor. Em Deuteronômio fala, né, sobre inculcar na cabeça da criança a palavra. E é esse o tema desse ano, legado. Vocês estão vendo aqui? É o tema nacional de Kings Kids, que vai ser trabalhado durante o ano todo. Kings Kids começa com as campanhas no período de férias, então são acampamentos com crianças, adolescentes e as famílias. Não é um programa só para crianças, mas as famílias juntos. E no período de férias, a gente tem aí em janeiro, são geralmente cerca de 15 dias, um período de treinamento. Então a gente trabalha alguns temas com eles, sobre relacionamento com Deus, a meditação, intercessão, ouvir a voz de Deus. E a gente também prepara algumas estratégias para o prático, para o tempo prático. Hoje é o nosso último dia de tempo prático. A gente está junto desde o dia 6 de janeiro com os obreiros no treinamento e com a turma desde o dia 8. E aí vocês vão ver um pouquinho do que a gente preparou para esse tempo na rua. Né? A gente fez alguns evangelismos e eles tiveram experiências marcantes com o Senhor. E eles querem contar um pouquinho para a igreja do que eles aprenderam, do que eles experimentaram, sobre falar do Senhor e como eles vão levar isso para o dia a dia deles. Então, a gente teve a estratégia de futebol, vocês vão ver, circo, dança, teatro. E aí eu queria deixar esse convite estendido aqui para a igreja, para a gente caminhar junto. Porque Kings Kids é um ministério que trabalha em apoio, junto, somando com a igreja local. Porque além das férias, esses acampamentos nas férias de janeiro e julho, a gente tem também a estratégia do Grupo Rede, que é caminhar junto com a igreja, continuar o que aconteceu ali nessa campanha, dar continuidade durante o ano todo, através do discipulado e dos evangelismos. E esse tema fala sobre isso. Deuteronômio 18, o chamado do ministério de Kings Kids. O chamado que Deus nos confiou sobre trazer alegria ao coração de Deus. Adorar junto ao Senhor, ministrar o coração de Deus. Através da nova geração, carregar a presença do Senhor com louvor, adoração e as outras estratégias. Vamos junto, família? Vamos junto, igreja? Então, com vocês, Kings Kids, a turma do rei. Bom dia, igreja, a paz. Eu me chamo Rebeca, eu tenho 14 anos, faço parte de Kings Kids desde os 7. Eu faço parte do circo, da oficina de circo. E hoje eu vou falar aqui sobre a música que a gente vai está apresentando, que chama Me Faz Viver. E ela conta sobre o medo não nos parar, que Jesus não deixa o medo parar a gente. Por mais que o medo possa tentar ganhar, a gente possa, às vezes, deixar o medo vencer.
mas Jesus quer tirar o medo da gente, porque Ele venceu por nós. Eu sei que o medo vem pra tentar me parar, mas tenho meu socorro bem presente. E as perseguições que vêm pra me cercar só querem confundir a minha mente. Eu não sou forte demais, o bastante pra ser independente da tua presença. Sei que não me deixarás um segundo sequer, e nos seus braços sei que me sustentas. Não vou intimidar, quero fazer valer o teu amor, Jesus, é o que me faz viver. Não vou intimidar, quero fazer valer o teu amor, Jesus, é o que me faz viver. Independente da tua presença, sei que não me deixarás um segundo sequer, e nos seus braços sei que me sustentas. Não vou intimidar, quero fazer valer o teu amor, Jesus, é o que me faz viver. Não vou intimidar, quero fazer valer o teu amor, Jesus, é o que me faz viver. Amor, como me amas, não vou temer, tua voz me chama, não vou intimidar, quero fazer valer o teu amor, Jesus, é o que me faz viver. Não vou intimidar, quero fazer valer o teu amor, Jesus, é o que me faz viver. Bom dia, igreja, tudo bem? Meu nome é Ana Clara, eu tenho 18 anos, essa é a minha primeira campanha. E eu queria dar um testemunho de que quando Deus ele fez uma coisa muito enorme na minha vida. Eu tinha 12 anos quando a minha mãe e eu e uma prima minha, a gente foi para os Estados Unidos para morar lá. E eu não falava muito bem o inglês e acabou que eu sofri muito lá. Eu sofri muito bullying, muita chacota. O pessoal de lá fazia muito isso comigo. E aí acabou que a gente não ficou muito tempo, acabou que a gente voltou. E por conta desses traumas que aconteceram comigo, eu criei uma depressão muito grande. Eu comecei a fazer coisas contra a minha própria vida. E eu estava muito afastada de Deus nessa época. Mas aí teve um dia que eu estava orando, louvando a Deus, e Ele tocou fortemente no meu coração, falando: filha, vai ficar tudo bem, eu vou te curar. E eu nunca mais tive nenhuma crise, eu não sofro mais de depressão, e é isso, o poder de Jesus cura. Pequena luz, vou
Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Isabela Esteri, eu tenho 14 anos e essa é a minha segunda campanha e eu vim contar um pouquinho do meu testemunho. Eu, desde pequena, sempre fui muito ativa e eu sempre fui atleta. E em setembro do ano passado aconteceu um acidente comigo que eu rompi o ligamento e tive ficado de cadeira de rodas. E eu fiquei 3 meses sem poder fazer esporte nenhum. Você deve estar pensando, nossa, mas são só 3 meses. Mas para quem fazia praticamente tudo, era muito difícil, foi muito difícil. E no dia que eu machuquei, que o médico falou 3 meses, eu deitei na cama e comecei a chorar e perguntei, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que o Senhor não permite eu fazer as coisas que eu amo? Porque eu dançava no culto, eu fazia vários esportes, e eu perguntei, Deus, por que isso está acontecendo comigo? E eu não escutei a voz de Deus naquele dia. E depois de um tempo, eu fui para um culto, eu estava de muleta ainda, e um pastor começou a orar por mim. E aí ele falou que Deus escuta as minhas orações, e que os planos dele são bem maiores que os meus, e que eu deveria confiar em Deus. E depois de muito tempo, eu entendi que eu tenho que entregar minha vida para Deus, tenho que acreditar nele. Porque por mais que eu quisesse fazer várias coisas e não podia, Deus já tinha planos bem maiores para mim. E que aquele tempo que eu tinha parado era para eu descansar, porque eu estava sobrecarregada. E Deus sempre quer o melhor para mim e para vocês também. É isso. Meu nome é Rafael, eu tenho 14 anos e eu tenho um testemunho para contar que quando eu era muito pequeno, eu perdi um irmão, quando eu tinha 8 anos. E essa perda do meu irmão me gerou um trauma muito grande, que eu tinha que carregar um peso nas minhas costas de tipo, eu sou culpado de perder meu irmão. E não foi Deus que tirou ele de mim, fui eu mesmo que perdi meu irmão. E eu vivi com isso, eu vivi com esse pensamento. E durante a campanha, com oração, conversando com os líderes, eles me mostraram que não sou eu que vivo minha vida, não sou eu que escolho o dia das pessoas, mas é Deus. E era a vontade dele. E isso me motivou para melhorar minha vida e mudar meu pensamento sobre quem eu era, sobre de onde eu vim. E eu descobri que a minha vida não é minha vida é de Deus, e tudo é dele. Escolheu, nos separou como seu povo e nos libertou com
ó Senhor. Único alegria, a Ele seja o louvor. Batendo palmas ou batendo os pés, tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Cante bem forte e exalte ao Senhor. Único alegria, a Ele seja o louvor. Batendo palmas ou batendo os pés, tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Vamos alegrar o coração de Deus. Vamos amar os seus mandamentos. Vamos proclamar que não há outro Deus, que o seu domínio é eterno. Vamos alegrar o coração de Deus. Vamos amar os seus mandamentos. Vamos proclamar que não há outro Deus, que o seu domínio é eterno. Vamos alegrar o coração de Deus. Vamos amar os seus mandamentos. Vamos proclamar que não há outro Deus, que o seu domínio é eterno. Vamos alegrar. Bom dia, igreja. Meu nome é Pedro, tenho 10 anos. Esses são alguns dos acampamentos que eu tô vindo. Eu vou falar um pouquinho da minha história. Eu nasci com uma deficiência chamada síndrome de Streeter, que me incapacitatou de andar. Eu ficava sempre triste, bravo. Eu sempre culpava Deus por ter nascido assim. Mas teve um dia que eu estava internado com uma cirurgia. Deus falou assim: Pedro, não fica triste. Só segue sua vida e vai pela onde você quer ir. Segue seus sonhos. Aí desde hoje, eu tô com essa perna aqui de ferro. Todo mundo me chama de homem de ferro. Qualquer coisa que eu acho bem legal. Eu motivo assim. Mas é isso que eu quero deixar. Mesmo vocês para baixo, assim, desanimado, querendo desistir de tudo, não desiste. Por causa que Deus está fazendo um propósito na sua vida e o seu sonho está mais perto do que você imagina.
dia, irmãos. Esse foi um pouquinho do programa que nós levamos para as ruas, né? Esse teatro se chama Rei dos Corações, e ele fala um pouquinho sobre o quanto os corações estão buscando Deus, só que eles estão buscando Deus nos seus próprios caminhos, né? E ali entra Jesus, e ele se revela e dá um coração novo para todos aqueles personagens. Amém? Espero que vocês tenham sido ministrados por essas crianças, por esses adolescentes, como nós fomos ministrados. Né? Hoje é o nosso 14º dia, e posso dizer para vocês o quanto que nós adultos crescemos quando a gente lida com crianças, o quanto as crianças ensinam para nós, né? E o nosso tempo prático foi uma bênção. Eles evangelizaram, eles compartilharam do amor de Deus, eles também cresceram, eles aprenderam. E eu quero compartilhar para vocês um pouquinho também da palavra do Senhor, amém? Meu nome é Natália, eu sou filha do Paulinho e da Ivete, né? Tá ali minha mãe, meu pai aqui na frente. E como a Carol falou no início, né? A Carol é minha cunhada e nós estamos aqui com a família toda, né? Minha mãe me levou para a primeira campanha quando eu tinha 9 anos de idade, em 1992. E desde lá, nós envolvemos durante todas as nossas férias com o Kings Kids, nossa família toda. E hoje, antes eram os filhos, hoje chegou a vez dos netinhos. Então, várias das crianças que vocês viram aqui são a nova geração que também está aí levando esse legado, que é o tema que foi a nossa campanha. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tá bem? Mas antes disso, eu queria ler a palavra do Senhor com vocês. Lucas 10, versículo 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como você a interpretas? E a isso ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se e o deixaram semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o também, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, curou-lhe os ferimentos, aplicando óleo e vinho. E, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu vou te indenizar quando voltar. Qual desses 3 parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Esse texto é um texto que nos ensina muito. O debate aqui, né, meus irmãos, estava em torno de uma recompensa, certo? Como é que eu posso ser recompensado? Aqui, os mestres da lei, eles não estavam necessariamente querendo ter uma resposta. Eles queriam colocar Jesus à prova. Eles não estavam com uma pergunta de dúvida. A dúvida deles era se Jesus era realmente quem ele dizia que era. E com certeza, quando eles fizeram essa pergunta, eles estavam cheios de si. Eles já sabiam a resposta. Porque eles olhavam para dentro e eles tinham a resposta dentro de si. E a resposta para eles era que eles faziam tudo certo para merecer a vida eterna. E aí é interessante que Jesus, sempre muito inteligente, sempre muito
com a resposta, né, na ponta da língua ali, Jesus transformou um debate sobre recompensa, sobre merecimento, em um debate sobre amor. E naquela cultura, né, Jesus começa contando e eles perguntam, mas quem é o meu próximo? Porque na cultura judaica, né, eles são muito paternalistas, então para eles o próximo são a família dele, né, o clã deles, é as pessoas que concordam com eles, são as pessoas que vivem como eles vivem, né, são as pessoas que estão debaixo das mesmas crenças. E Jesus ali, a história que ele contou, ele trouxe ali uma mudança de paradigma. Quem é o meu próximo? E aí, ele começa contando essa história, né, de um homem que era uma estrada perigosa, era uma estrada sinuosa também, e ali um homem passou e os ladrões bateram nele e na Bíblia fala que ele ficou quase morto. E ali veio um sacerdote, e esse sacerdote, ele viu esse homem, né? Não foi que ele não enxergou, ele viu, mas ele passou de longe. O levita, a mesma coisa, também passou de longe. E aí veio um samaritano, que não era considerado culturalmente próximo, etnicamente próximo, né? Então, esse samaritano foi quem olhou para esse homem, teve um outro olhar sobre ele, né? E eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre a forma como a gente olha para as pessoas, vai mostrar um pouquinho sobre o que vai definir as nossas ações, né? E talvez aqueles homens, eles tinham muitas ocupações na igreja, eles tinham cargos na igreja, então ali haveria um atraso. Talvez eles estavam indo rápido para poder cumprir aquilo que é, né, a rotina da igreja, o bom funcionamento da igreja. E então eles olharam aquele homem como menos importante do que o que ele precisava fazer. Menos importante do que o que ele precisava cumprir. E ali, o samaritano, ele teve outra visão sobre esse homem. Eu acredito que ele já tinha um destino para ir, ele já tinha uma viagem marcada, ele já tinha todo o seu recurso, tinha todo um planejamento, mas quando ele olhou para aquele homem, ele deve ter pensado, se não for eu, esse homem vai morrer. Isso é responsabilidade minha. Não tem nada mais importante do que uma vida. Interessante que uma pessoa quase morta, às vezes a gente pergunta se uma pessoa quase morta vale a pena a gente investir. Será que vale a pena eu cancelar uma viagem? Será que vale a pena aqui o recurso que eu juntei o ano todo para mim fazer a minha viagem dos sonhos, eu gastar com alguém que eu nem sei se vai sobreviver? Porque todos nós vivemos em um mundo onde nós pensamos com a mente do merecimento. Será que esse homem merecia? Será que vale a pena mesmo? Matematicamente falando, eu trabalhei 1 ano. Será que vale a pena recalcular a minha rota, né? Refazer a minha viagem, os meus planos, para ajudar alguém que eu nem sei se vai resultar em viver? E Jesus ensinou que esse samaritano foi o próximo. Ele foi alguém disposto a refazer seu caminho, ele foi alguém disposto a refazer sua rota, ele foi alguém disposto a adiar seus sonhos, a adiar seus planos, para ser quem aquele homem precisava naquele momento para ser socorrido. Aqueles outros talvez pensaram, daqui a pouco vem uma pessoa menos desocupada e consegue socorrê-los. Eu sou muito ocupado, eu tenho muitos afazeres, eu tenho muitos compromissos, eu já estou coordenando as coisas para que ela funcione muito bem. Mas quando se deparou, né, ele olhou para aquele homem e falou, isso não é para mim, outro faz. Mas o samaritano, que era alguém culturalmente inimigo, né, dos judeus, que tinham ali divisões religiosas, culturais, territoriais, ele olhou, não importa quem é esse homem, importa quem eu sou. E quem eu sou
é alguém que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. E eu quero contar um pouquinho para vocês sobre um legado que eu recebi dos meus pais. Desde criança, eu vi os meus pais cuidando dos Eu lembro que quando a gente morava, na casa que eles moram até hoje, e para ir para a padaria tinha que passar num lote vago. Num terreno que estava ali vago, né? E ali tinha um casal de mendigos dormindo ali. E ali, a gente cortava caminho por esse lote. E aí, às vezes eu ia na padaria com a minha mãe, e aí eu queria passar de longe, né? Porque é esquisito, 2 mendigos. E minha mãe fazia questão de cumprimentar, saber o nome deles, levar comida para eles, arrumou um centro de recuperação. A gente tinha uma cantina na igreja, ela levava eles para dentro da cantina e dava banho no banheiro da cantina, nos mendigos. E eu fui crescendo vendo isso. Fui vendo como meus pais lidavam com as pessoas mais simples. Eu fui crescendo e vendo como meus pais tratavam as pessoas. Na minha casa, na casa dos meus pais, o que você mais vai ter lá em casa, não tem 1 minuto que a pia está limpa. Porque o que mais tem é louça para lavar, porque toda hora tem alguém para comer. Toda hora tem alguém para tomar um cafezinho, toda hora tem alguém querendo conversar. Então, essa batalha já foi perdida. Louça ali já mora ali. É assim, rotineiramente. Então, eu cresci vendo meus pais, como eles olhavam para as pessoas. Não era só o que eles faziam, era como eles viam as pessoas. E eu acredito muito que esse foi um legado que eles deram para mim. O legado de quem eu sou e quem o outro é. Né? E esses dias eu fui pregar numa igreja, e o pastor na igreja que eu fui pregar, ele passou por um momento grande de depressão, um momento grande de questões emocionais. E ele falou: Natália, eu nem conheço o seu pai direito, mas eu não sei porque ele tem esse carinho comigo. E eu não sabia da história dele. Eu falei assim: o senhor estava sofrendo em algum momento? Ele falou: eu tive depressão. Aí eu falei assim: então é isso, eles não podem ver alguém sofrer. Né, que eles querem cuidar, que eles querem ajudar. E ele falava: seu pai manda sempre uma mensagem perguntando como eu estou, né, e ele está sempre preocupando. E é natural, meus irmãos, que a gente é criado, né, e a gente é formado para que a gente cuide da nossa família e que a gente faça o melhor para a nossa família. E que a gente dê o melhor para os nossos filhos, que a gente dê o melhor para aqueles que são nossos. Mas é interessante aqui na palavra que o olhar que Jesus ensina, que o meu próximo e a minha família também, não é só aquele que Deus me deu prioritariamente para cuidar, mas é aqueles outros que eu não conheço, outros que não parecem comigo, outros que não concordam comigo, os filhos de outros. É interessante a gente pensar que muitas vezes, até como a gente cria os filhos com uma ótica de merecimento. Né? Eu lembro que o meu sobrinho está aqui e tinha um desenho, que eu não sei se é da Patrulha Canina, não sei o que é, mas eu sei que ele era pequenininho, e ele falava assim, que o nosso nome ia para a lista dos Peraltas no final do ano e não ganhava presente de Natal, porque não comportou o ano todo. Então, no final do ano, o nome ia para a lista dos Peraltas, que não ia ganhar presente. Por quê? Porque a televisão ensina isso, tudo ensina isso. E às vezes a gente tem um filho difícil. Às vezes a gente tem um filho que tem um desenvolvimento diferente da maioria. Às vezes a gente tem um filho que dá trabalho. Às vezes a gente tem um filho que não corresponde àquilo que a gente espera. E como que a gente olha esse filho? Eu acho que esse texto ele é muito bonito porque ele fala sobre a perfeição no amor. Todos nós lutamos por perfeição em várias coisas. A gente quer um filho que seja muito inteligente, muito estudioso, que tire uma ótima nota. A gente exige das pessoas perfeição. Isso é humano,
é humano nosso. A gente exigir das pessoas, exigir dos filhos, exigir do outro, exigir da gente mesmo perfeição. E aqui o debate era sobre isso. Os mestres da lei estavam querendo ali, né, mostrar que eles eram perfeitos, que eles cumpriam tudo, que eles não deixavam nada passar. E Jesus estava ali contrapondo algo que era a perfeição no amor. E toda essa história que eu te conto é para me falar para vocês que eu recebi um legado dos meus pais. Meus pais não puderam dar para a gente bens materiais, então muitas vezes nós fomos a família mais pobre de todos os nossos amigos. Meus pais, eles não puderam, talvez nós não fizemos viagens caras, mas tem uma coisa que cada dia mais eu recebi deles, foi a como eu olho meu próximo, a ser perfeito no amor. Não que eu sou perfeita, mas eu aprendi que o coração da gente precisa ser esticado para a gente amar o próximo. E eu quero falar um pouquinho para vocês hoje sobre o que eu faço. Né? Eu moro em Recife, estou há 14 anos em Recife, e lá em Recife eu trabalhei muitos anos com Kings Kids, e Deus me levou Ele me esticou um pouquinho, e hoje eu trabalho com crianças, adolescentes e pessoas que estão na criminalidade. Então eu trabalho com profissionais do sexo, eu trabalho com adolescentes presos, eu trabalho com crianças em casa de acolhimento, eu trabalho com comunidades. E realmente, trabalhando com essas pessoas, eu aprendi o quanto nosso coração precisa ser esticado. Eu vou passar um vídeo para vocês e depois a gente vai falar um pouquinho mais. Esse vídeo é um dos trabalhos que a gente faz com profissionais do sexo. E esse foi um acampamento que nós fizemos no ano passado para mais ou menos 25 pessoas que vivem da prostituição. Tá bem? Então pode passar. Eu acredito muito nesse evangelho que quando a gente divide a mesa, a gente compartilha o nosso coração, a gente se torna iguais. E tipo, a gente só entende a dor do outro, então a gente se coloca no lugar do outro, né? Esse acampamento, ele surgiu da necessidade que a gente viu e da ideia que a gente teve sobre aprofundar os relacionamentos com esses profissionais do sexo, que a gente precisava partilhar com eles da experiência de sentar à mesa, de olhar olho no olho, de sermos iguais. Quando eu conheci o Ministério Voz na Esquina, né, que me trouxeram para o acampamento e me fizeram esse convite, eu me senti como se estivesse na minha casa, mesmo não vivendo aquilo na minha casa. E o que mais me chamou a atenção era a forma deles me tratar como pessoa, como humano, que era algo que a sociedade tinha tirado isso de mim. Mas o que me impressionou muito foi a humildade, né? De sentar com a gente, comer, não ter nenhum preconceito. Me deixou muito feliz mesmo de ver que existe ainda gente que abraça nós, sabe? Que não vê a carne, não vê a alma, né? Que são isso que machuca muito, né? Muita gente que às vezes quer estar querendo se envolver com essa espiritualidade e bloqueia por fato de como é que vai ser lá, será que eles vão me olhar de um jeito? E aqui eu não vi isso, eu vi puro amor mesmo. Então isso daí me deixou marcado, né? Coisa que eu não esperava, né? E depois que a gente chega aqui e a gente vai convivendo, vai sentando à mesa, né? E vai tocando, vai abraçando, né? Vai falando da palavra de Deus, né? E eles vão abrindo o coração para a gente vai interagindo como família, né? Como irmãos em Cristo, e isso vai
alegrando o seu coração, isso vai trazendo um desejo assim que não dá para dimensionar, né? Como isso mexe com você de querer estar mais perto deles e de querer levar verdadeiramente o amor de Cristo para eles. Deus tocou no meu coração. Hoje em dia eu posso dizer que eu estou libertado, porque eu vivia na BR, fazendo ponto, tinha peito, tinha cabelo grande, mas Deus me libertou e me tirou daquela situação, que aquela situação não era para mim. Então eu posso dizer que vocês foram um anjo na vida da gente, para abrir uma porta, para apoiar a gente. E eu creio que eu vou me envolver mais e mais ainda com Jesus. Quantos pecados nós temos, quantos pecados cometemos. E o Senhor diariamente nos perdoa, nos dá uma nova oportunidade. E quem somos nós para fechar os olhos e fingir que eles não existem? E passar pelas avenidas e virar o rosto ou fechar o vidro para não ser atingido por aquilo. Eles estão lá, eles existem, são realidades. Se fosse minas de ouro, todo mundo olhava. Mas como são pessoas em situação de vulnerabilidade, é mais prático, é mais cômodo a gente fingir que não está vendo. E não é isso que o Senhor prega, não é isso que o Senhor espera da gente. Ele espera que a gente ame, que a gente cuide. Da mesma forma que eu fui alcançado, é o que eu sempre almejo, para que a graça e o amor de Deus alcance eles. Eu creio que a graça já vem alcançando. Se fosse para eu contar tudo que eu vivo hoje, eu passaria dias de novo, anos, enquanto, sabe, é tão precioso. Esse último rapaz aí, ele se chama Edivaldo, esse que falou chorando, E esse rapaz, quando eu encontrei ele, ele se chamava Jaqueline, quando eu conheci. Drogado, prostituindo, travestia. E nós, quando a gente chegou a primeira vez na rua, a gente pensou que era só falar que havia um Deus, que amava eles, que Deus tinha muitas coisas para a vida deles e que ele tinha que se arrepender dos pecados. Mas quando a gente se deparou com isso, bateu e voltou. Por quê? Porque tem tantas dores ali, tem tantas marcas de uma infância machucada, de uma adolescência sofrida, que a gente entendeu que a gente precisava mais do que só falar. A gente precisava deixar ele ver o quanto o amor emergia nos nossos corações. E assim, nesse ministério, nós fomos entendendo que não é a gente fazer um evangelismo, é a gente fazer uma relação. E depois de 8 anos, onde nós fomos investindo, o Edivaldo foi se curando, o Edivaldo foi entendendo a mensagem, o Edivaldo foi se libertando. E hoje, a gente fez esse acampamento há 5 anos atrás, que foi o primeiro que ele foi. E ele falou assim, vocês podem continuar ensinando a Bíblia lá na minha casa, ter um grupo de estudo bíblico lá na minha casa? A gente não tinha como fazer, mas a gente falou, a gente pode, a gente vai. E aí ele morava numa comunidade, ia eu, mais uma amiga minha, às vezes ia um outro voluntário, e a gente começou ali 3 anos. Nas segundas-feiras a gente se reunia. E aí eu falava, cada um traz uma coisa, e a gente vivia ali a experiência de compartilhar a mesa. E teve um dia que eles falavam assim para a gente, por que vocês não vão embora? A gente não está se convertendo? E eu vou falar uma coisa para você. Eu precisava daquela pergunta, porque eu estava em conflito. Porque a ótica do merecimento ensina para a gente, eu estou aqui me desgastando, eu estou aqui correndo um risco nessa comunidade perigosa, e não acontece nada. E eu estava com esse questionamento na minha cabeça. Até que o próprio Deus, quando eles me fizeram essa pergunta, eu falei, quem disse que vocês não estão se convertendo? Quando você desistiu de tirar a sua vida, depois que você descobriu que tinha HIV.
por causa de Jesus, porque o plano de Deus é maior do que uma doença. Você não está se convertendo? Quando você outro aqui se reconciliou com seu irmão, que há 10 anos vocês não se falavam, porque você entendeu o perdão, a unidade, você não está se convertendo? Quando você deixou o crack por causa de Jesus, porque você viu que isso está afundando a sua vida, você não está se convertendo? Mas eu vi que eu precisava me converter, porque a minha expectativa era que eu plantasse e colhesse rápido. E depois de 8 anos de investimento, o Edivaldo, um dia ele chegou e falou assim: não cabe mais Jaqueline em mim. Não, eu não sou mais Jaqueline, eu sou Edivaldo. E ele quis fazer esse momento no acampamento, cortamos o cabelo dele, ele se batizou, ele se converteu e hoje ele lidera esse ministério. E ele está trazendo muitos e muitos travestis e profissionais do sexo para Deus. Se em 8 anos nós tivéssemos, se em 2 anos nós tivéssemos parado e falado, a gente já investiu muito. Não vale mais a pena. Não quer mesmo, esse coração é duro. Hoje, talvez, nós não teríamos ali na cidade de Recife tantas pessoas que ninguém dá nada, que é a escória da sociedade, que ninguém nem olha, mas que Jesus quer sentar à mesa. Talvez nós não teríamos, tantas pessoas hoje recebendo Jesus e transformando a sua vida e tendo sua identidade restaurada. Então, meus irmãos, quero dizer para vocês, que a forma como a gente olha para o outro, a nossa visão para o outro, muda toda a nossa direção em relação a ele. Então, se você está olhando para um filho difícil, você vê, ele só é difícil. Você não está vendo o que Deus está fazendo na vida dele. Se você olha para um parente, para um amigo, que está totalmente perdido no lamaçal, e você acha que não tem solução e você parou de investir, você não sabe o poder do que Deus pode fazer na vida dele. Se você não tem ninguém perto de você, que está, se você não convive com ninguém, que está perdido, que está machucado, meu irmão, aí você precisa rever sua vida. Porque se a gente está vivendo também só para a nossa família, se a gente está vivendo só para preservar a nossa família, se a gente está vivendo só para aquilo que é confortável, só para aquilo, tentando proteger os meus filhos de todo mundo, mas eu não sou uma semente de amor que multiplica amor na vida de outras famílias, a gente precisa rever esse nosso evangelho. Porque o Senhor nos chama para amar em perfeição. E esse foi, o debate que esses homens estavam aqui com Jesus. E eu te falo uma coisa, nem sempre a gente tem a melhor técnica, nem sempre a gente... Porque os meninos até falam, a gente fez uma dinâmica lá, e cada obreiro vestiu de um personagem que eles tinham que evangelizar, e eles acharam a coisa mais difícil, Porque às vezes eles nunca se depararam, nunca pregaram para um drogado, nunca pregaram para um ateu. E ali a gente representou, e eles acharam muito complicado, alguns deles, E a gente precisa entender que a gente não precisa, que a técnica não é mais importante, porque a mensagem do evangelho, ela já é poderosa em si. O que a gente precisa é de um coração disposto a amar, a demonstrar Jesus, a caminhar com as pessoas, a dividir amor, Ontem a gente estava tendo uma conversa e a minha cunhada, Carol, ela falou assim, eu não precisaria, eu não estou fazendo essa campanha, só para os meus filhos, porque os meus filhos, eu já vou em outras campanhas com eles. Eu não estou fazendo essa campanha porque eu quero só proteger os meus filhos, mas eu quero semear na vida dos amigos dos meus filhos. Então, meus irmãos, Deus nos chama, o amor precisa ser multiplicado, o amor precisa ser repartido. O amor, Deus, às vezes a gente está tão preocupado só em ensinar perfeitamente as regras, a rotina, mas a gente esquece da gente ensinar sobre a gente se aperfeiçoar no amor. É isso que os nossos filhos precisam, é isso que a nossa família precisa e é isso que nós, como filhos de Deus, precisamos. O mundo está aguardando a revelação dos filhos de Deus.
aqueles que amam, aqueles que entendem, que vão compartilhar o coração desse Pai, cheio de amor, que quer perdoar, que quer resgatar, que quer redimir, que quer transformar. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada pela forma como essa igreja nos recebeu. Você pode conversar com a gente um pouquinho mais no final do culto. Nós agradecemos imensamente pelos inúmeros pais dos adolescentes que vieram também prestigiar, né, essa apresentação hoje, pela confiança que eles tiveram no nosso trabalho. E muito obrigada por essa igreja que tão amorosamente, carinhosamente nos recebeu. Que Deus os abençoe. Vamos ter um tempo de oração? Amém? Senhor Jesus, muito obrigada pelo seu grande amor, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo seu perdão. Obrigado pelo que o Senhor fez por nós. Eu oro, Deus, para que aquilo que o Senhor fez por nós possa ser refletido naquilo que nós fazemos pelas pessoas, Pai. Eu oro, Deus, para que cada pai, cada mãe que está aqui tenha um compromisso de deixar um legado de amor na vida dos filhos. Um legado mesmo, Senhor, de cuidado, um legado de luz na vida de tantas pessoas que estão perdidas, Pai. Eu oro mesmo para que o Senhor dê sabedoria para cada um, para que o Senhor cuide das famílias, para que o Senhor abençoe essa igreja, para que essa igreja seja um lugar de amor para pessoas que precisam de Ti, Senhor. Muito obrigada, Deus, por esse tempo tão lindo que nós tivemos aqui na igreja e por esse tempo tão lindo que nós tivemos nesses 15 dias, de poder amar as pessoas fora, investir nesses adolescentes, investir nessas crianças e revelar o amor do Senhor. Abençoe a vida de cada um aqui, que cada um possa ser abençoado por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Que palavra, que bênção, né? É tão gostoso quando a gente ouve a palavra de Deus, mas junto com a palavra de Deus, testemunhos vivos que dão prova de que Deus continua operando, continua agindo, continua salvando. E que essa mesa é imensa, né? Não falta lugar nessa mesa, né? Sempre há mais lugares. Que maravilha. Eu quero convidar você, a toda a igreja, a estender as suas mãos aqui em direção aos nossos irmãos para abençoá-los. Quero convidar, se puder, todos os adolescentes, as crianças que estão aqui, a equipe, vir aqui à frente, para a igreja estender a mão sobre vocês. Nós queremos orar por vocês, abençoá-los, para que esse legado ele continue reverberando e passando de uma geração para outra. Essa é a alegria do nosso coração, não é? A gente vê os nossos filhos, as famílias reproduzindo o bom exemplo, a boa semente que o Senhor plantou nas nossas casas, reproduzindo e multiplicando na sociedade, trazendo transformação real e verdadeira. Eu convido a toda a igreja a estender suas mãos em direção a esses filhos aqui, que são seus filhos, né? São os nossos filhos. Em nome de Jesus, abençoe a vida, a família, esse ministério. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Deus, porque essa iniciativa do Kings Kids tem transformado a vida não apenas das famílias que estão envolvidas, mas de todos aqueles que de alguma forma têm um contato com a mensagem do Evangelho, com o testemunho do Evangelho, e nós sabemos que esses foram dias de imersão, dias de transformação, dias que estão marcados na história, na vida de cada um destes que participaram, não apenas as crianças, os jovens, mas também os adultos, os voluntários que se empenharam e se desdobraram em fazer tantas as atividades, em exercer tantos papéis, em em trabalhar numa segunda hora, uma hora extra, Senhor, para o louvor da Tua glória. Que o Senhor possa recompensar todo esforço, que o Senhor possa trazer aquela paga de uma alegria no coração indizível, que a bênção do Senhor repouse
repouse sobre cada um destes que aqui estão, Senhor. Que essas famílias sejam especialmente abençoadas em tudo que elas fizerem e que o Senhor dê a elas, ó Deus, a graça de abençoar muitas e muitas vidas com testemunho, com o exemplo e com o impacto que a palavra do Senhor trouxe sobre a vida delas. Pai, nós os abençoamos e pedimos que esse ministério siga, Deus, exercendo o seu propósito de alcançar vidas, de comunicar o Evangelho com criatividade, mas com muito, muito amor no coração. E isso é o que nós testemunhamos, isso é o que nós recebemos nessa manhã, e é o que nós pedimos que eles levem. O amor do Senhor possa inundar os seus corações, e que de fato, cada um deles, Deus, sejam reconhecidos, como a tua palavra diz, que os seus discípulos seriam reconhecidos pela forma de amar uns aos outros. Nós os abençoamos, que o amor do Senhor encha o coração de cada um desses que aqui estão, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém, amém, glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas a essa turma joia, que manifestou graciosamente, com arte, com sabedoria, com entrega, tudo aquilo que Deus tem feito sobre a vida deles. Muito obrigado, gente. Que Deus os abençoe ricamente, viu? Deus abençoe.